Boa noite, alunos. Então, a nossa aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre inteligência artificial. Tá? É importante esclarecer, que a gente trabalha também com psicologia forense, ou seja, nós usamos também inteligência artificial e treinamento, onde nós treinamos os juízes a perceber se o réu está falando uma verdade ou se o réu está mentindo. Então tudo isso é também um exemplo de inteligência artificial. E hoje nós vamos contar uma historinha para vocês do que a gente preparou para essa aula. Então agora nós iniciamos a nossa aula Inteligência Artificial. Aprendizagem. Então vamos ver os tópicos importantes dessa fase de aprendizagem dentro de inteligência artificial. Redes neurais é uma analogia que eu faço usando o cérebro humano com a memória do computador. Por exemplo, de reconhecimento de uma pessoa dentro do Maracanã. Eu uso pesos nas variáveis, como, por exemplo, cor de olhos, formato de rosto, uso de brincos, se o camarada tem alguma tatuagem, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, o tamanho do pescoço, se essa pessoa tem pescoço longo ou pescoço curto. Eu uso características como se ele é feio ou se ele é bonito, se ele é branco ou se ele é preto, se ele tem cabelos lisos ou cabelo pichain. Com essas variáveis, com essa sequência de variáveis, eu vou colocando peso nessas variáveis. Ou seja, se a cor dos olhos for uma coisa bastante importante para mim, eu dou um peso maior. E com isso, com todos esses detalhes, depois do programa bem treinadinho, eu não preciso de muito tempo para achar uma pessoa dentro do Maracanã. Tá? A gente sabe que os nossos computadores hoje, eles são bastante rápidos e eles começam a manipular as imagens e eu posso dar um resultado positivo ou negativo para esta minha tarefa. E exatamente isso que nós vamos passar aqui agora. Tá, lembrando que eu falei também que a gente usa isso aqui para psicologia forense. Nós também treinamos juízes para perceber quando um réu está mentindo e quando um réu está falando a verdade, através de um estudo das características, posicionamento do rosto, levantamento de sobrancelha, como que ele se comporta com as mãos, com as pernas, se está tremendo, com os olhos, a gente consegue identificar tudo isso. Então, através disso aí, é que a gente vai apresentando para vocês, inclusive é o projeto da minha monografia, o reconhecimento de imagens por computador, usando RNA, que é a rede neural artificial, que é um subcomando de um programa de inteligência artificial. Redes neurais. Vocês aí estão vendo essa imagem, Eu uso rede neural artificial, mas aqui nós vamos apresentar como que o computador, como que a informática, a tecnologia de informática desenvolveram essas redes, pensando exatamente no cérebro humano. Foi pensando no cérebro humano que eu consegui desenvolver as redes neurais artificiais. Então você vê aí, para a gente começar a ter o nosso primeiro contato com rede neural, ela nada mais é do que uma célula do cérebro, cuja principal função é coletar, é processar e é disseminar esses sinais elétricos percebidos. E acredita-se
que a capacidade de processamento de informações no cérebro vem dessa rede de neurônios. Então, através dessa analogia, foi que nós desenvolvemos as redes neurais artificiais, copiando a rede neural natural de um ser humano. Vocês vão vendo, percebendo aí, né, as partes, o axônio do neurônio, o núcleo, o detrito e os locais onde ocorrem as sinapses, né, a transmissão de informação de uma célula para outra. Mas vamos vendo devagarzinho para a gente começar a entender, porque eu estou fazendo uma analogia da rede neural artificial com a rede neural natural do cérebro. Os componentes de um neurônio, o axônio, que é onde se faz a transmissão de sinais a partir do corpo celular. Ele possui poucas ramificações e é uma parte muito comprida do neurônio. O neurônio também possui o que nós chamamos de dendritos. Eles conduzem os sinais para a célula e eles têm muitas ramificações, são as zonas receptivas. Existem também as sinapses, estruturas funcionais elementares que mediam as conexões entre o neurônio. E o processamento de imagens não é usado só para pessoas. Tá? A gente participa de um projeto junto com a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo de Alegre, onde a gente está desenvolvendo também inteligência artificial para identificação de madeiras. É um aluno também aqui de Mimoso, e a gente tira a fotografia de uma madeira, trata essa imagem, o computador amplifica essa imagem internamente e através das células do parênquima dessa madeira, ela identifica qual espécie. E, inclusive, é muito usado pela polícia ambiental para identificar se aquela espécie de madeira ela é realmente madeira de floresta plantada ou se esse camarada cortou de uma mata que não está credenciada pelo INEA. Então, é uma gama de processos, né? Eu mesmo, como gosto de abelha, eu estou desenvolvendo inteligência artificial para identificar espécies de abelhas nativas, né? As abelhas sem ferrão do Brasil. Então é uma gama, é infinito, né, o uso de redes neurais artificiais junto com inteligência artificial para reconhecimento de imagem. E o que caracteriza uma rede neural? O que é bom que ela tem? Então, um dos quesitos que a gente precisa ficar atento é a plasticidade de um neurônio. Eu chamo plasticidade de um neurônio a capacidade que o neurônio tem de se adaptar a um ambiente. E como que funciona esse mecanismo de plasticidade? A gente faz a analogia com o cérebro de uma pessoa adulta, né? A gente vai observando a neurociência, a criação de novas conexões sinápticas, como acontece, as modificações nas sinapses existentes que faz com que o indivíduo se adapte a outro ambiente. Então é isso que nós chamamos de plasticidade. E esse conceito é essencial para nós que vamos mexer com redes neurais artificiais. Exemplo. É muito mais fácil para mim eu identificar uma pessoa parada do que eu identificar uma pessoa que esteja em movimento. Então, do Maracanã, depois que elas estão sentadinhas, eu corro com a câmera, o computador vai fazendo essas analogias, comparação por imagem, e ele me dá uma resposta. Uma resposta provável ou então até com muita certeza se aquela pessoa está ou não dentro do Maracanã. Trazendo isso agora, nós estudamos um pouquinho da neurociência humana e vamos agora fazer essa analogia para a gente entender então a neurociência computacional. Nada mais é, gente, do que um modelo matemático do neurônio criado por Mike Kullor
e Pitts. Esses dois cientistas criaram essa ideia em 1943, tá? Durante ainda a Segunda Guerra Mundial. Tá? Trabalha-se com modelagem matemática. Depois, se houver tempo, eu posso falar um pouquinho o que é modelagem matemática, porque eu também trabalhei com modelagem matemática na UENF, fazendo simulação de estabilização de plataformas de petróleo com estacas torpedo. Mas vamos lá. Interesse nas propriedades mais abstratas das redes neurais. Primeiro, o nosso interesse, qual propriedade que tem interesse para nós que vamos usar a inteligência artificial? Precisamos que ela tenha habilidade para executar computação distribuída. Esses programas, eles são muito pesados, programas de modelagem. Então eu preciso usar memórias em vários computadores, né? Quando eu pego a grande rede, a www, um monte de gente está com o computador só ligadinho lá e parado. Então eu posso, através da grande rede, usar essa memória. Então eu fico com uma memória infinita para eu processar mais rápido estes resultados. Então isso que é executar computação distribuída. Eu também preciso ter uma outra habilidade, que é para tolerar entradas ruidosas, que são falsas imagens, como a pessoa usar um disfarce. Outro problema que me atrapalha na inteligência artificial, por exemplo, eu desenvolvo um programa que joga xadrez. Mas eu programo o computador para pensar jogadas inteligentes. Se você colocar uma criança para brincar no jogo de xadrez, ele vai jogar tão errado que acaba por me atrapalhar o jogo na inteligência artificial. Porque o computador, ele é programado para ser inteligente, ou seja, eu descarto aquelas jogadas imbecis, para eu gastar menos tempo de processamento. E se eu for jogar com uma criança, com um jogador que não sabe, ele faz qualquer jogada imbecil, isso dificulta também a habilidade do computador. Tá? Porque esse computador, quando eu falo em inteligência artificial, esse computador, cada vez que você usa uma dessas funções, ele aprende. Porque você vai gerar um resultado, se ele acertou, se ele errou. Então o computador, cada vez, quanto mais se você usa, quanto mais imagens você processa, mais inteligente ele fica. A ponto de a gente agora desenvolver inteligência artificial com a medicina. Por quê? Um computador acerta muito mais do que um médico. Um médico novo, que não está acostumado com malária. Quando o cliente chega com a febre de malária, ele não consegue identificar que aquilo é malária, porque naquela região não tem malária. Mas a inteligência artificial não. Como ela trabalha em conjunto com todas as regiões do Brasil, o computador detecta mais fácil. Outra coisa na parte jurídica. O juiz trabalha muito com sensibilidade, não são muito coisas subjetivas. Eu posso programar um computador com inteligência artificial para ele fazer um julgamento. O computador, como ele não se empolga, não se apaixona, ele dá resultados mais confiáveis até do que um juiz. Então, uma das formas mais populares e efetivas de sistema de aprendizagem, nós conseguimos desenvolver, a gente faz esse treinamento com o computador através da neurociência computacional. E aí nós estamos mostrando como que é as nossas redes neurais artificiais. Então ela surgiu de uma inspiração biológica. Veja em cima o desenho real de um neurônio biológico. Você vê ali o axônio, o dendrito, o núcleo e as sinapses. E olha o nosso neurônio artificial. Vocês observam que são várias entradas, X1, X2, até Xn. Os W1, W2, Wn são os pesos, ou seja, se eu achar que cor de olho é muito importante do que forma de rosto, eu dou peso maior. Tá? E o computador ele vai atuando nesses pesos.
nós vamos depois mostrar alguns exemplos aqui, ele vai ficando inteligente. E ele vai gerar, com esse monte de dados, uma única saída. Ou ele encontra ou ele não encontra o que nós estamos procurando. Então essa é a analogia do neurônio biológico com o neurônio artificial. O neurônio artificial, eu já disse aqui que essa ideia, né, foi criado por Mike Kulo e Pitts em 1943. Os sinais são apresentados na entrada. Exemplo, eu mostro para o computador uma fotografia, escaneei uma fotografia e joguei para o compilador. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada sinal dessa fotografia multiplicado por um número, que a gente chama de peso, que indica a sua influência na saída da unidade. Eu coloco cabelo, cor de olho, ruga, tatuagem, brinco, várias informações, e vou dando esse peso. O computador vai jogar esse peso e vai fazer uma média ponderada, vai criar uma saída única lá dentro e vai comparar com o que a gente procura. Tá? Então, se este nível de atividade exceder um determinado limite, né, a gente sempre trabalha com inteligência artificial com threshold, ou seja, um overflow. Né? Eu dou um tempo e tem um certo limite de processamento. Ele vai produzir uma determinada resposta de saída. Tá? Mas o computador também ele tem um flag. No momento que ele encontrar uma saída com probabilidade alta, boa, determinada pelo programador, ele também pode gerar uma saída. Através de uma função de ativação. Todas as funções matemáticas, a gente chama isso de função de ativação, porque a gente compara o neurônio com um capacitor. Então, um capacitor, você vai ver que a gente usa aquelas palavras disparo, né? Quem mexe aí com o eletrônico, função de ativação. Então, o nosso neurônio artificial funciona dessa maneira que vocês estão vendo aí. Ele dispara. Né? A gente faz muita analogia com um capacitor, o disparo de um capacitor. Então, ele dispara quando uma combinação linear de suas entradas excede algum limiar que você colocou como limite. O computador avisa se algo estranho ele encontrar. Digamos, ele encontrou um cara, mas encontrou que esse cara está de máscara. Ó, encontrei uma imagem, mas esse cara está de capacete. Esse cara agora está usando piercing. Eu achei um camarada, mas os cílios dele parecem postiços. Olha, aquela cicatriz que ele tinha, talvez ele borrou ou ele criou uma outra cicatriz que ele não tinha. Entre outros, o computador avisa tudo isso. Então, ele entra com o sinal, multiplica esse sinal pelo peso, que a gente chama isso aí de vínculos da entrada. Isso vai gerar uma função, um somatório de funções, a função de entrada, que vai ativar uma função de ativação, onde vai fazer o processamento. E que processamento é esse? Gente, processamento é uma matriz enorme, com milhões de linhas por milhões de colunas, que vão ser ajustadas através de um processo matemático, que eu uso o método dos elementos finitos. Tá? Método dos elementos infinitos é uma matriz cujo todos os pontos vizinhos, se eu somar e dividir pelo número dos pontos, tem que dar o resultado ponto do meio. Isso que a gente chama de método dos elementos finitos. Então, digamos que eu estou medindo temperatura de um ponto, todos os pontos que são vizinhos dele, se eu somar, digamos que tenha 100 mil pontos, eu somar a temperatura daqueles 100 mil pontos, dividir por 100 mil e achar que aquele valor central do ponto é uma parada do sistema, significa que eu encontrei, que meu problema está sendo solucionado. E para que isso aí é bom para quem trabalha com modelagem. A gente trabalha com modelagem,
Igual eu disse para vocês, trabalhei com modelagem na UENF, usando um programa francês, é um programa caro, só quem tem menos é a universidade, onde a gente modela, a gente simula perfuração de poço de petróleo usando direcional. Então eu, antes de furar um poço de petróleo, eu furo fazendo uma modelagem matemática para ver o que vai acontecer. Também usamos isso para teste de estabilidade de navio. Tá? A gente desenha o navio e vai fazer estabilidade naval dele através de simuladores. E antes desse navio realmente ser liberado para trabalho na Petrobras, a gente faz um teste real. Eu inclino esse navio, eu simulo condições de agressividade do mar para ver se ele vai resistir a tudo isso. Com isso, o computador vai gerar uma saída que nós chamamos de vínculos de saída. Vai achar assim, ó, esse aqui parece, achei dois que parecem muito, achei um que eu tenho certeza que é aquela imagem procurada. São vários vínculos de saída. E que nos facilita demais, né, a assertiva de uma imagem. Então, isso aí, redes neurais artificiais, cada unidade I vai fazer um somatório. Esse somatório ele é quase que infinito, mas existe um flag, existe uma parada. Então ele vai fazer uma soma ponderada de suas entradas. Depois que ele fizer tudo isso, criar matriz, ele vai jogar esse resultado matemático para uma função de ativação, uma função G qualquer ou uma função F, e a essa soma ele vai derivar o que nós chamamos de saída. Vai se gerar uma saída. A função de ativação, né, é uma função matemática G, uma função matemática S, pode ser linear, pode ser quadrada, pode ser exponencial, pode ser logarítmica, pode ser linear, como vocês estão vendo no gráfico à esquerda, pode ser sigmoide. Então, G é projetada para atender sempre a dois propósitos. Né? Deseja-se a unidade ativa, próxima de 1, quando as entradas forem corretas. E nós vamos inativar essas mensagens se elas forem próximas de 0. Então, eu vou separando o que eu não quero, as imagens que eu tenho certeza que não são, eu vou desativando e vou ficando com as que eu acho que são. O computador faz nova série, cada vez ele vai jogando mais imagens que ele não quer e vai até que sobre uma só, ou que sobre algumas pelo menos. Então ele inativa quando ele encontra 0, que são as entradas erradas por recebidas. Tipo aquela brincadeira que a gente faz. Você está quente, você está frio, quer dizer, você está perto de encontrar o objeto. Não, você está esfriando, você está muito longe. O computador com esse perto, está longe, está perto, ele acaba encontrando. Ande com a câmera mais devagar, né? Ande mais rápido, agora pode andar mais rápido. Estou falando dentro do Maracanã. Pare a câmera aí, que algo suspeito aconteceu. Essas informações eu vou passando para o computador. Volte a câmera, parece que tem um suspeito ali. Ah, encontrei o suspeito. Confere com os traços da imagem anterior. Ou vou dizer também, ó, o suspeito não está dentro do Maracanã. Então, aí está um exemplo de neurônio artificial. Ele possui um sinal de entrada, que nós vamos chamar de X, que é um vetor. X se estende infinitamente, que são bits, né, 0, 1. O computador trabalha com base binária. Existem os pesos, que são valores reais. Eu posso dar peso 2,4, 2,7, 3, 1,2, 1,14. Tenho sempre um limitador T, que é o flag de parada, né? E neste modelo, o nível de atividade A é dado pelo somatório dos pesos vezes a entrada. A saída Y é dada 1 se a entrada estourar aquele tempo, ou aquele fator, ou número de iterações.
onde eu já tenho quase uma certeza. Ou se é zero, se o A for menor que T. Eu faço tantas iterações, não chego a resultado nenhum, preciso que essa máquina pare uma hora. Né? Exemplo de aplicações. Vou dar um exemplo bem simplificado aqui para vocês entenderem. Suponha que você está em uma encruzilhada com 4 caminhos a seguir e precisa escolher qual caminho mais fácil. Como você nunca andou em nenhum deles, você desconhece, é o primeiro teste que nós estamos fazendo, o peso de cada uma dessas entradas é 1. Eu não sei te dizer qual caminho é o melhor. Ou seja, tanto faz escolher um como qualquer outro. Os pesos são iguais, eu não conheço o caminho ainda. Aí você escolhe um caminho deles e anda até descobrir um lago em que deve atravessar a nado. Eu identifico então uma dificuldade. Você deve aumentar o peso deste caminho para 2, para que na próxima vez que o computador passar ali, eu já sei que há uma restrição. Quando outra pessoa chegar na mesma encruzilhada, saberá que aquele caminho de maior peso é o mais difícil a seguir. Olha como o computador vai ficando inteligente. E é isso que acontece na inteligência artificial. Cada vez que vocês usarem um programa, o computador, na próxima vez, já melhorou demais o que ele faz. Então a rede neural, gente, ela aprende a determinar os pesos de acordo com as movimentações entre as paradas. Eu não preciso que o programador toda hora fique mudando os pesos. O programa é inteligente, ele mesmo decide se naquela entrada ele vai colocar um peso maior ou um peso menor. Até chegar a um ponto de perfeição. Chega um ponto que o programa está perfeito, ele não erra mais, ele identifica exatamente todo mundo. Então aí tem um exemplo, né? As nossas redes neurais trabalham em camadas. Tá? Cada vez eu vou aprofundando mais para chegar a um resultado mais perto do real, até eu chegar numa camada de saída, que é uma única camada, que é um único valor. Né? Todas as dúvidas já foram sanadas no computador. Já escolheu a saída que ele vai gerar e vai te apresentar o resultado. Continuando as nossas redes neurais artificiais, as camadas são classificadas em 3 grupos usualmente. A camada de entrada, onde os padrões são apresentados à rede neural. Existem as camadas intermediárias, que a gente chama também de camadas escondidas, onde é feita a maior parte do processamento através das conexões ponderadas. Podem ser consideradas como extratoras de características. Até eu chegar na última camada, que eu só botei 3 para simplificar, onde o resultado final é concluído e apresentado. Então o programa trabalha em camadas de profundidades, de complexidades. Redes neurais artificiais existem várias, né? E elas são classificadas de acordo com o modelo que você usa na sua conexão. Aí é um grande estudo, né? Que é a área que eu desenvolvo. Trabalhamos com redes de uma única camada, redes de múltiplas camadas, redes do tipo unidirecional, redes do tipo recorrentes, redes com estrutura estática, que não altera a sua estrutura, redes com estruturas dinâmicas, que altera a estrutura, e rede com conexões até de ordem superior. Nós não vamos detalhar esse monte de redes, porque aí é a parte de conhecimento muito profundo. A estrutura da rede. Nós temos as redes acíclicas ou redes de alimentação direta. Elas representam uma função de sua entrada atual. Não tem nenhum estado interno além dos pesos. Existem também as redes cíclicas ou as redes que a gente chama de recorrentes. Utilizam suas saídas para realimentar suas próprias entradas. É onde entra a inteligência artificial. Os níveis de ativação da rede formam um sistema dinâmico, claro. Nada é estático quando eu trabalho com inteligência artificial.
ela pode atingir um estado estável, com muita rapidez, ou demorar muito para atingir um estado estável, como também pode começar a exibir oscilações. A resposta da rede a uma determinada entrada pode depender das entradas anteriores, tipo que a gente chama de flip-flop, né? Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, dá certo, erra, dá certo, erra. Existem as redes de alimentação direta, que representam uma função de suas entradas. Dados os valores de entrada A1 e A2, a rede calcula. Mostra aí uma expressão, os seus pesos, ela gera todo esse cálculo. Existem as redes de alimentação direta, né, expressando a saída de cada unidade oculta como uma função de suas entradas. Percebe-se que qualquer entrada daquela, vamos falar, por exemplo, a entrada acima, é uma função das entradas de rede. Os pesos da rede atuam como parâmetros dessa função. Então a rede calcula o HW de X, ajustando os pesos através da inteligência artificial, muda-se a função que a rede representa. É esse processo todo que nós estamos chamando que a própria rede está aprendendo. É o processo que nós chamamos de aprendizagem, principalmente nos ciclos iniciais de testagem do programa. E essas redes são treinadas, né? Existem alguns processos que a gente faz com que essas redes aprendam a identificar uma imagem. A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender com o seu ambiente e com isso melhorar seu desempenho. No início, o processo é um pouco lento para eu achar uma pessoa no Maracanã. Mas isso é feito através de um processo interativo de ajustes aplicado a seus pesos. A gente vai chamar isso de treinamento. E o aprendizado, né, a máquina está boa, eu posso agora ir para o Maracanã achar a pessoa, ocorre quando a rede neural já atinge uma solução generalizada. Ela consegue gerar uma fórmula que serve para todos, generalizou para uma classe de problemas. Eu consigo encontrar uma pessoa dentro do Maracanã com um pouquinho de sorte, com até 10 segundos, dependendo do meu estado de sorte. As redes neurais artificiais usam um algoritmo à parte, o algoritmo de aprendizado, que é um conjunto de regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizado. Existem muitos tipos de algoritmos de aprendizado específicos no mercado hoje, para determinados modelos de redes neurais. Tá? Não é barato, tá? São programas caros, exige conhecimento de inglês, tudo em inglês, né? Mas os algoritmos diferem entre si, principalmente pelo modo como esses pesos são modificados. No restante, eles são bastante parecidos. A gente classifica, né, o aprendizado. Eu não vou entrar nesse detalhe, vou só passar rápido, isso aí faz parte do meu estudo, que é o aprendizado supervisionado, aprendizado semi-supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado instantâneo, aprendizado por pacote, aprendizado contínuo, aprendizado ativo, aprendizado por aproximação de funções, aprendizado por classificação. Mas o que acontece é que a gente usa apenas uma base de exemplos de aprendizado. Eu não uso todos, né? Eu pego uma só. Agora, qual escolher? Isso aí que é a prática da pessoa, de acordo com o que você vai ver, de acordo com se for uma placa de carro, que é mais fácil, né? Usar uma base de aprendizado e uma base de teste, de generalização, para fazer primeiro esse treinamento com o computador. Redes neurais, né? Classificação dos modelos conexionistas. Em relação às unidades de rede, nós temos redes baseadas em perceptrons, MLP, que é a Multilayer Perceptron, e tem redes baseadas em protótipos, a OBFI, né,
Radial Basis Function. Exemplos de redes neurais. Para vocês que estão tendo o primeiro contato, eu preciso ser um pouco rápido, porque isso aí já é esses modelos já estão dentro da monografia, né? Que é o Single Layer Perceptron, a Multi-Layer Perceptron, Hopfield Network, ELMA Recurrent Network, Competitive Networks e Self-Organized Maps. São exemplos, né, de redes neurais, modelos que, dependendo do que você quer achar, se você quer trabalhar com madeira, se você quer trabalhar com pessoas, se você quer trabalhar com placas de carro, cada modelo desse dá um resultado melhor do que o outro. Aí a escolha precisa que você desenvolva um pouco a parte prática. Por exemplo, redes neurais artificiais, a gente usa muito. Reconhecimento de padrões. A rede neural é muito boa para a gente reconhecer padrões. Por exemplo, caracteres, né, os OCR. Você passa um texto, imagine um texto escrito num fórum. Aquele cara que tem uma caligrafia antiga, difícil de ler, mas como aquele tem um padrão, é uma pessoa só que escreve, daqui a pouco eu coloco um OCR que consegue fazer aquela leitura com muita rapidez. As leituras forenses, né? Aquele certidão de nascimento, tudo escrito à mão, com aqueles caracteres. O programa lê perfeitamente, transforma isso para dígito. Então ele reconhece muito bem a imagem. Né? Se eu começar a mostrar a característica de um pintor, o programa de inteligência artificial consegue identificar se aquela obra foi pintada realmente por Van Gogh ou se é uma cópia, se é uma falsificação. Também a gente trabalha muito com reconhecimento de voz, né? Principalmente na parte forense. Ah, não fui eu que falei, isso aí não foi. A gente tem certeza, né? A gente faz reconhecimento de voz, trabalha com timbre, trabalha com... A inteligência artificial é bastante certa nisso aí. É tipo DNA, não tem como você não falar que o filho não é seu. A gente apresenta uma probabilidade de 99,99% de chance daquela voz ser sua. A gente usa também para fazer muitos sistemas de auxílio ao diagnóstico. Hoje a medicina está toda assim em países avançados, né? Que a vantagem do computador é que não erra, né? Os nossos médicos ainda erram. Para achar falhas mecânicas, né? Usado em aviação. Né? Você vê que até os nossos carros hoje, nossos carros já têm inteligência artificial. Eu coloco um sensor, eu sei tudo onde mexeram no seu carro, onde que está o defeito. Eu vejo o seu carro por dentro, faço um raio-x através de um aparelho inteligente, através da engenharia eletrônica, da injeção eletrônica. Hoje os carros já estão assim também. Usamos hoje robótica inteligente, né? Um avião não bate de frente um com o outro, né? Porque eles são inteligentes. Os carros dirigem sozinhos, os carros hoje já estacionam sem motorista, e assim vai. Outra coisa, também é muito usado essa inteligência artificial que nós estamos apresentando para vocês aqui hoje, a rede neural, para previsão de tempo. Né? Hoje eu passo um mapa, né, a fotografia de como está o céu, e a inteligência artificial fala, chove daqui a 5 minutos. Hoje vai chover durante a Fórmula 1. Essas previsões são todas feitas com inteligência artificial. Hoje também a gente usa para cotações da Bolsa de Valores. Nós temos previsão de tudo, até previsão de safra. A gente consegue até perceber e falar com vocês com bastante certeza o dia que o preço do café vai subir. Porque a gente, igual nós trabalhamos na IPAMIG com isso, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Nós temos tantas variáveis desde quando começamos a monitorar tudo isso, que os nossos computadores não erram. Eu sei quando vai subir o ferro, né? Porque são tantas variáveis que o computador já ficou tão inteligente que ele fala, agora vai subir o ferro. Porque antes de subir o ferro, algum monte de coisa tem que acontecer. O computador já está inteligente, treinado para isso. Usamos para sistemas de controle. Né? Em São Paulo, eu mudo o tempo de verde, do vermelho, de todos os sinais de São Paulo usando inteligência artificial. Os olheiros me avisam em cima do prédio, ó,
A Avenida Interlagos está com muito tráfego, eu aumento o tempo de verde. Por quê? Dependendo do horário, se for de manhã, o trânsito é bairro-centro. Se for horário de retorno de noite, o trânsito é em direção ao centro-bairro. E com isso eu vou mexendo nos tempos de verde. Tudo automático, tudo controlado. São Paulo, todos os sinais são coordenados por inteligência artificial. Processamento de sinais, né? Que é o processamento de linguagem natural. Hoje você pode falar, nós temos tradutores até instantâneo. O camarada está dando uma palestra e o tradutor artificial, inteligência artificial, está traduzindo o que você está falando para vários idiomas. A gente usa também o data mining, né, para fazer o que a gente chama de mineração de dados, que é, vocês usam demais, o business inteligência, o buy, né, que é o que? Se você entrar na internet e quer comprar uma televisão, todas as propagandas de televisão que você abrir seu computador, eu vou jogar para você. Eu estou usando um data mining, eu já sei que você me mostrou uma intenção de comprar uma televisão. Até se você falar no celular determinadas palavras-chave, eu estou desejando comprar uma televisão. Nós vamos tentar te encher de notícias oferecendo televisão para você. Se você compra um livro de engenharia, eu falei, esse cara deve ser engenheiro, então eu começo a adivinhar o que você deseja. Isso que é o data mining, BI, né, que é o Business Intelligence. Exemplo de aplicações. Vou falar exemplo de uso prático do Brasil. Hoje, a VisaNet, operadora de cartões de crédito. Essa empresa, ela implantou um sistema de rede neural batizado de LINS. Ele detecta possíveis fraudes em transações com o cartão. Ele já me adianta tudo. A base de dados fornece um histórico e o hábito de consumo de vocês. Cada número de cartão de crédito Visa emitido no país. A gente faz hoje controle de mais de 850 milhões de transações. Todas essas transações que vocês fizeram estão guardadas no computador. Vocês veem esse exemplo agora, né? O crime do garotinho, que o pai matou o garotinho. Tudo que ele apagou do celular está lá gravado. Claro, o sistema de inteligência faz isso. Vocês não conseguem se esconder. A gente tem um computador em Vitória, um computador austríaco, que se eu ligar agora, porque a gente é perito judicial, e falar com o coronel, eu quero que bloqueie esse telefone de fulano. Ele fala assim, o motivo. Se eu falar que é tráfico de droga, é instantâneo. Todo mundo que ligar para ele, todo mundo que ele ligar, eu começo a gravar todas as ligações. E usando inteligência artificial, eu consigo saber onde estão os traficantes ou o que eles estão falando. Você viu agora que a menina apagou tudo do celular dela e está tudo guardado tranquilamente, desde que um perito saiba tirar essas informações. Então o mundo evoluiu demais. O sistema de inteligência hoje não permite mais crimes perfeitos. E são emitidos alertas para o banco toda vez que um Lynx detecta variáveis fora dos padrões e, portanto, há uma possibilidade de fraude. Toda loja que você compra, se você voltar naquela loja, eu rapidinho libero o seu cartão de crédito. Mas se você entrou numa loja nova que nunca comprou, já vai para o processamento, que é muito rápido, inteligência artificial, mas eu olho. Qual é o valor? Existem várias variáveis, existem várias inteligências, vários pesos, várias possibilidades de entrada, para eu descobrir uma fraude. Fala, não, esse cara sequestrou a menina e ele está usando o cartão dela. O sistema de inteligência detecta. Toca uma sirene, cria-se um alarme e a gente dá algumas bloqueadas e começa a ligar para a pessoa investigando. O sistema, então, compara o comportamento de cada transação com os padrões armazenados na base de dados. Uma despesa em um estabelecimento comercial, nunca utilizado antes por determinado cartão, por exemplo, já gera uma variável. O cadastro histórico do próprio estabelecimento comercial,
eles geram outras variáveis que levam em conta fatores como a ocorrência de casos anteriores de fraude. E a soma dessas variáveis resulta em um índice de probabilidade de fraude, que vai gerar um valor de 1 a 100%. Esse Lynx, né, que traduzindo, é o lince, né, é um animal que os antigos acreditavam ter o poder de enxergar através de paredes. Por isso que esse programa chama Lynx, em homenagem a um lince. Exemplo de aplicações está aí, isso é um exemplo que eu estou mostrando de reconhecimento de fala. Então ele reconhece uma entre 10 vogais entre o H e B do inglês, usando parâmetros F1 e F2 retirados da análise espectral do som da palavra. Então, mesmo que o camarada seja inglês americano, seja inglês britânico, ele começa a identificar aquele som e apresenta a resposta certinha das vogais, das palavras, do tradutor instantâneo. Aí são os programas que a gente usa, né? São programas em inglês, um para treinamento, um outro eu uso para tratamento de imagem. Eu uso muito o PortaShore, quem faz eletrônica digital aí, trabalha com PortaShore, você está vendo isso agora em lógica, né? Quem está fazendo lógica. E os simuladores de redes neurais, em português, SNNS. Stuttgart Neural Network Simulator. E por que utilizá-las? Primeiro, a generalização. Eles podem aprender através de conjuntos de exemplos e apresentar respostas coerentes para entradas não vistas durante o treinamento. O computador aprende a generalizar. Mesmo com uma situação nova, o computador vai decidir. Depois ele vai passando por adaptabilidade. Eles podem adaptar-se ao novo ambiente, através de alterações de seus pesos sinápticos. Também podem ser projetadas para operarem seus pesos em tempo real, ou para operar em ambientes que variem com o tempo. A informação contextual, eles processam as informações contextuais de forma natural, uma vez que o processamento de um neurônio é afetado pelo processamento de outros neurônios da rede. E apresenta, inclusive, uma uniformidade. A mesma notação é utilizada em diferentes domínios de aplicações. Os neurônios são encontrados em todas as redes neurais. É possível utilizar os mesmos algoritmos de aprendizagem e teorias em diversas aplicações. Através da integração homogênea de módulos, podemos construir redes modulares. Vantagem de se usar redes neurais artificiais é uma aquisição automática de conhecimentos empíricos a partir de uma base de exemplos de aprendizado sempre referente a um problema. Manipulação de dados quantitativos, aproximados e até mesmo dados incorretos, com uma degradação gradual das respostas. Grande poder de representação de conhecimentos através da criação de relações ponderadas entre as entradas do sistema. Desvantagem: dificuldade de configuração das redes em relação à sua estrutura inicial e também no que se refere aos parâmetros dos algoritmos de aprendizado. Dificuldade também de explicitar os conhecimentos adquiridos pela rede, através de uma linguagem compreensível para o ser humano. Dificuldade de convergência, porque existe um bloqueio e muitas vezes o sistema fica instável, inerentes aos algoritmos de otimização empregados. E é um processo muito lento, quando se usa computador pouco potente no processo de aprendizado e no processo de adaptação. Aí muitas vezes nós usamos sistema inteligente híbrido, onde entram conhecimentos teóricos com conhecimentos empíricos. Aí está como funciona a aprendizagem no regime. Acho que está bom.
né? Se a gente ficar falando, isso vai tomando uma complexidade muito grande. A gente usa isso na robótica, algoritmos genéticos, sistemas baseados em redes neurais, tem redes bayesianas, sistemas de PLN, sistema nebuloso, fio, entre outros. Mas é isso. Obrigado pela atenção de todos e pela audiência e tenham um bom dia.